Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja bem-vindo ao segundo podcast do canal Fotografia para Iniciantes. Lembrando que esse podcast é exclusivo para você, apoiador do canal. E olha que nós já conseguimos dobrar a quantidade de apoiadores desde a última vez. Eu acho, não lembro quantos apoiadores tinham lá, mas já estamos chegando a 5 apoiadores. Muito obrigado a todos vocês que estão dedicando uma quantia por mês aí para poder apoiar o canal. Esses investimentos serão muito proveitosos aí. Mas vamos começar o nosso podcast. Roda a vinheta aí. Quero café! E lembrando que é aquilo que eu havia mencionado, eu não vou utilizar barulhinhos fotográficos, vou utilizar qualquer som, já que tantos outros podcasts já utilizam sons da fotografia. Então vou utilizar esses sons diferenciados, ser o diferentão. E o tema do podcast de hoje é gambiarras. A melhor solução? Bom, vocês já acompanham o meu canal, vocês já devem ter visto que as pessoas falam, você é o rei da gambiarra. Eu não me considero o rei da gambiarra, mas eu acho que eu faço parte da corte lá das gambiarras fotográficas. Vamos entender por que eu gosto tanto de gambiarra. Primeiro, uma das coisas que eu mais gosto na fotografia, principalmente na fotografia de estilo, na fotografia de culinária, é isso. Que a qualquer momento você pode lançar mão de uma gambiarra. Esses dias mesmo eu estava escutando um podcast, vendo um vídeo do Bagnola, Fernando Bagnola, que é quase um podcast, e ele fez meio que uma gambiarra ali para poder deixar um fundo de madeira no tom que ele queria. Porque a produtora dele tinha pego uma madeira muito clara e não estava dando um contraste legal, segundo o que ele queria. E o que ele fez? Ele passou graxa de sapato na madeira. Então, podemos considerar isso já uma gambiarra. Mas vamos entender por que o Giovanni, esse que vos fala, gosta tanto de gambiarra, mas não é só na fotografia. Para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no passado, quando ele era apenas uma pequena criança. Quando criança eu gostava muito mesmo de desenhar, porque meu pai sempre me incentivou a desenhar. Porque quando eu era bem pequenininho ele sempre fazia o que a maioria dos pais e mães fazem, que é contar histórias para a criança dormir, para ela parar de perturbar. Então ele contava as histórias, só que ele queria que no dia seguinte eu desenhasse essas histórias para ele. E eu não desenhava assim em folhas para desenhar a história mesmo. Eu desenhava em papel reaproveitado. Ou seja, minha mãe ela vendia Avon, então sobrava alguns papéis que vinham lá, que ela não ia precisar utilizar, eu desenhava nas costas desse papel. Tinha uma amiga da minha mãe que ela era secretária de algum negócio lá que sempre sobrava também aqueles papéis de impressora matricial. Ela sempre trazia para minha mãe porque ela sabia que eu gostava de desenhar. Então ali já era um tipo de gambiarra. E eu sempre ouvi falar que caneta nanquim era o ideal para poder desenhar. Eu não tinha caneta nanquim, eu desenhava com caneta Bic, mas vez ou outra eu tentava desenhar fazendo minhas próprias canetas nanquim. Em casa lá tinha um galinheiro, aí eu esperava naturalmente cair as penas das galinhas, eu não ia lá arrancar, porque eu sei que elas iam me bicar de volta. Eu pegava aquelas penas, fazia tipo um cortezinho na pena e tentava colocar tinta mesmo, tinta de parede. Ficava horrível, mas já era um teste. Aí o tempo passou e eu comecei a tentar pintar. Só que para você pintar você precisa de tela. Foi aí que eu ainda criança, acho que eu não tinha nem 10 anos ainda, nessas andanças com meu pai, que meu pai já era aposentado, mas ele ainda fazia uns bicos por fora para poder completar a renda. Aí eu tinha conhecido um jornalista, que é onde meu pai, além de comprar o jornal, ele também vendia algumas coisinhas sobre livros sobre dinossauro, que eu também quando criança eu era apaixonado por dinossauro. E nessa banca, esse jornaleiro era pintor. Era pintor mesmo assim de vender quadros, só que ele vendia quadro na rua, a exposição dele era a rua. Mas como ele fazia? Os pincéis ele criava, eu não lembro de cabeça como ele criava o pincel, mas uma coisa que eu achei muito interessante era como ele fazia os quadros.
Ele comprava tecido de lençol o mais furrequinha possível. Ele sempre ia nos finais da tarde nas feiras para pegar aqueles caixotinhos de madeira que seriam descartados. Ele fazia a armação do quadro e pregava o lençol e tá ali o quadro dele. E dali mesmo ele pintava. E ele também tinha já um determinado estudo de criar as próprias tintas, porque ele já tinha feito faculdade de arte. Então ele dava o jeito dele. Aquele jornaleiro ele foi muito inspirador para mim porque, mediante a necessidade, ele chegava lá e criava o que ele precisava. Então isso me ajudou muito. O que me ajudou também bastante foi na época que eu comecei meus estudos como eletromecânico automotivo para poder trabalhar como mecânico da Fiat. Porque o meu professor de eletrônica, ele era muito gambiarrazeiro. Eu acho que gambiarrazeiro existe. Então, ele era muito professor Pardal. Seu Almir. Um salve pro seu Almir, se estiver me escutando. Ele fazia muitas gambiarras elétricas. Ele me ajudou muito a pegar o gosto de fazer as coisas. Então, lanterna velha, ele fazia spot de luz, juntava pilhas para poder fazer carregador de celular, coisa que na época celular ainda era aqueles tijolões, mas ele já dava o jeitinho dele. Então, o tempo que eu fui mecânico, na verdade, no tempo que eu estudei mecânica, já ajudou bastante. E quando eu comecei a trabalhar mesmo com mecânica, ajudou mais ainda, porque era muita gambiarra que era feita. Algumas gambiarras eu nem posso contar aqui, porque o cliente não podia ver você fazendo a gambiarra ali, sabe? Porque melhor não contar não, né? Transição para o próximo. Aí, inegavelmente, algo que me ajudou bastante também foi o universo cosplay. Quando eu decidi fazer cosplay, aliás, o cosplay, pra quem não sabe, é quando você se fantasia de algum personagem, geralmente de anime, que seria as animações japonesas. Mas eu sempre fui meio doidão, eu nunca gostei assim de fazer cosplay de só personagem de anime. Eu já fiz cosplay de Counter-Strike, já fiz cosplay de Jason Voorhees, que é o serial killer, já fiz cosplay de Dolinho. Então a gente utilizava o que tínhamos. Sempre que eu ia em mercado, eu gostava de ficar vendo os papelões ali do mercado. Ficava um pouquinho de vergonha de pegar, mas vez ou outra pegava alguma coisa. Mas o que eu não tinha vergonha era de olhar o lixo na rua e me servir do que tivesse ali que desse para fazer cosplay. Então, no mundo cosplay, aprendi a trabalhar com cola quente, aprendi a trabalhar com modelagem de algum tipo de material bruto, por exemplo, EVA, isopor. Ou seja, ao longo da minha vida, em cada fase que eu tive, seja para trabalho ou seja por hobby, eu sempre me deparei com isso, da necessidade de fazer alguma coisa e sim, ter aquilo pronto assim para poder comprar. Por exemplo, no cosplay eu poderia chegar e comprar o cosplay, mas isso envolve um gasto. Poderia economizar um dinheirinho e comprar já o cosplay pronto? Poderia, mas aí eu não chamaria de meu cosplay. Não teria sido eu que fiz. Aí chegando no universo da fotografia, inicialmente as gambiarras já me chamavam a atenção, porque quando eu comecei no universo fotográfico, eu ainda estava muito preso ao universo cinematográfico, porque eu gostava de fazer videoclipe dos cosplayers. Gostava de filmar as apresentações, eu gostava de fazer isso tudo na parte de registro. Então dali surgiu muitas gambiarras. Na época ainda que eu usava câmeras compactas pequenininhas para poder filmar. Foi daí que eu fiz então, por exemplo, o estabilizador de imagens, porque eu gostava muito de ver os clipes cosplays lá dos canais gringos. Só que eles utilizavam Steadicam na época que Steadicam ainda estava ganhando o mercado. Então as Steadicams eram muito caras lá fora. Aqui no Brasil, então, elas seriam muito mais caras. Daí eu conheci alguns sites. Um exemplo de site que eu conheci nessa época foi o Instructables. Vou até deixar o link desse site aí na descrição para vocês. E também conheci muitos fóruns assim de aeromodelismo. Pessoas que fazem miniaturas de avião, não só miniatura de avião, mas miniatura de outras coisas. E elas literalmente montam o cenário inteiro. E foi pegando toda essa base de conhecimento que eu peguei um desses tutoriais de fazer Steadicam e tentei fazer a Steadicam. Mas o grande problema é que quando você vai olhar um tutorial gringo,
grande parte dos tutoriais gringos eles vão utilizar equipamentos muito bons para poder gerar o resultado DIY, que seria o Do It Yourself, ou faça você mesmo. E nisso eu já encontrei uma barreira, porque um dos tutoriais para poder fazer a Steadicam, que é aquele negocinho que dá estabilidade no vídeo, a pessoa ela literalmente comprou quase que tudo no Walmart. Só que o Walmart lá dos Estados Unidos é bem diferente do Walmart aqui do Brasil. O Walmart lá dos Estados Unidos são galpões e mais galpões, você compra literalmente tudo. O Walmart daqui, primeiro, não tem em todo lugar, e segundo, não vai ter tudo que tem lá fora. Daí eu tive que começar a adaptar as coisas. Então o DIY que a pessoa fez, ela fez literalmente tudo de alumínio. Ela chegou a criar os parafusos, ela tinha aquelas retíficas, aquelas máquinas prontas para forjar lá. Ela tinha tudo necessário para poder fazer o DIY. Enquanto eu, coitado Giovanni, não tinha tantos recursos como aquela pessoa, mas tinha a mesma vontade de criar que aquela pessoa tinha. Então o que eu fiz? Adaptei. Peguei cabo de vassoura, ou seja, o cabo de vassoura foi a minha matéria-prima principal. Então sempre que eu via no lixo algum cabo de vassoura, já estava eu catando lá o cabo de vassoura. Tanto que o primeiro Steadicam que eu fiz, ele foi basicamente utilizando o cabo de vassoura e o contrapeso, que é a parte ali que você coloca na ponta do Steadicam, que tem que ser mais ou menos do mesmo peso da câmera para fazer tipo uma gangorra e manter a câmera estabilizada. Eu usei garrafa pequenininha, e eu ia enchendo com água até dar o peso da câmera. Enquanto nos Steadicams profissionais mesmo, você vai colocando pezinhos que vão colocando mais e mais gramas até chegar mais ou menos o peso ali da câmera. Aí depois de um tempo eu fiz uma segunda gambiarra também do Steadicam, só que bem menorzinha para câmeras compactas, e ficou muito melhor do que a primeira. Porque quando você faz gambiarra é isso, a primeira fica horrível, a primeira é um teste. Dá certo, é aquilo que eu sempre falo, fica feio, mas funcional. Mas aí depois você fica naquela agonia, é que nem foto. Tu faz a foto e você pensa, poxa, poderia ter feito melhor. A gambiarra é a mesma coisa também, poderia ter feito melhor. E eu fiz melhor, eu fiz de plástico, ficou muito mais leve. Fiz de tubo PVC, também ficou muito mais leve. Mas era para câmera compacta. E o que dava o contrapeso era um pau de selfie. Ela ficou muito mais compacta, muito melhor de levar. Uma outra gambiarra que eu gostei muito de ter feito foi o divisor de flash, porque essa gambiarra surgiu da necessidade de que com um único flash eu pudesse criar duas luzes vindo de diferentes lugares, tipo uma da esquerda e outra para a direita, que eu queria fotografar pequenos produtos para poder lançar em sites de microstocking, são sites de venda de imagem. Aliás, uma notícia rápida, se você é atento a esse tipo de mercado, e o Shutterstock é um dos principais, eu não utilizo o Shutterstock para valer, mas a partir do ano que vem eu vou começar a usar ele para valer, porque o Fotolia, se eu não me engano, ele foi vendido para Adobe, para a iStock, e agora ele está fazendo parte ali também. Para a iStock ou Shutterstock, eu não lembro. O Fotolia ele foi vendido para alguém, e o Fotolia era um dos que, vamos dizer assim, melhor pagava um valor um pouquinho mais alto do que em relação aos outros. Tinha uma venda mais baixa, mas dava um dinheirinho legal. Eu cheguei até a vender uma foto da minha porquinha da Índia, a napolitana. Uma única foto foi vendida por $1,25. Parece que é pouco, mas tem alguns sites aí que você vende fotos a 30 centavos de dólar americano. Realmente é pouco, mas você tem que lembrar que uma foto pode ser vendida várias e várias vezes. Então essa é a vantagem dos sites de banco de imagem. E também uma dica para quem quer entrar nesse mercado. Você não precisa fazer fotão. A ideia é fazer uma iluminação básica mesmo. Pode ser iluminação diagonal, tipo luz de frente e luz assim, fazendo um contraluz no objeto. E no máximo alguma luz no fundo só para poder gerar um fundo 100% branco. E você fotografa qualquer coisa. Eu fiz uma sessão de fotos aqui só com a minha porquinha da Índia.
Então fotografia ela de frente, fotografia ela lateral, fotografia ela pedindo comida, fotografia ela comendo. São fotos básicas, porque às vezes a pessoa vai utilizar isso num livro de biologia, a pessoa vai utilizar isso numa matéria de alguma coisa. Por isso que você não precisa também chegar mandando só fotão. Às vezes o fotão não tem nem espaço para colocar texto. Por isso que você tem que pensar muito nisso. Mas o tema do vídeo não é isso. Apesar de que foi o Microstock que me incentivou a fazer esse divisor de flash. E eu procurando na internet, eu não achei nada a respeito. Mas me bateu aquilo. Poxa, eu vou fazer um divisor de flash. Eu quero que com uma única luz do flash eu consiga dividir, porque eu tenho 2 flash. Já considero até muito flash, porque dá para fazer muita coisa com um flash só. Mas eu queria que um flash conseguisse dividir a luz, iluminando o objeto lateralmente, tanto da esquerda para a direita, e o outro flash eu utilizaria para iluminar o fundo, para conseguir o high key, que seria o fundo branco super exposto, que assim fica mais fácil para quem comprar a foto na pós-edição, eliminar o fundo ou utilizar para inserir texto. Então eu fiz esse divisor de flash. Eu tenho muito orgulho dele porque eu não tinha visto nada igual na internet e até hoje, quando eu ainda procuro, eu não consegui achar nada igual, nada parecido. Teve até algumas pessoas que falaram: ah, Giovanni, patentei essa ideia aí, porque senão alguém vai roubar. Patente de ideia, você registrar uma ideia é caro. Se eu não me engano, na época que eu fui ver isso, é quase 300 conto. Você tem que pagar por ano para poder registrar a ideia. E também, se você quiser produzir em larga escala, você precisa fazer molde, você precisa apresentar lá o projeto, é muito trabalho. Eu fiz, gostei muito, foi muito útil para mim. Quem quiser, tá aí a ideia, tá lá o vídeo no canal, vai estar aí na descrição também. Então, vamos deixar assim ela cadastrada em GPL, que seria aquela licença global em que você pode utilizar livremente, mas só não vai se aproveitar financeiramente dela. Então tá aí para quem quiser utilizar. Uma outra gambiarra que eu tenho muito orgulho de ter feito foi o meu Follow Focus hidráulico. Follow Focus, para quem não sabe o que seria isso, é uma pecinha que você coloca na lente da sua câmera e você pode controlar o foco dela. Na indústria do cinema se utiliza muito isso, tanto que na indústria do cinema dificilmente vai se utilizar o foco automático. Existe até o profissional que ele é contratado apenas para o foco, que é o foquista. Então o foquista ele vai se encarregar do foco, vai posicionar os atores nos lugares certos, ele vai fazer as marcações no follow focus. E o follow focus é uma série de engrenagens que podem ser motorizadas ou não. E à medida que você vai girando, ele vai mudando o foco da câmera e em alguns casos tem o follow focus que muda também o zoom da câmera. Só que a maioria dos follow focus que eu vi na internet utilizando o DIY, grande parte deles utilizavam Lego, que existe aquele Lego sinistrão motorizado, e alguns outros follow focus, eles utilizavam sistemas elétricos. E como eu não sei trabalhar muito na parte elétrica, eu gostava muito do meu professor Almir lá na eletromecânica, mas eu gostava mais da parte mecânica. Então não prestei muita atenção nas aulas de elétrica, nunca aprendi direito a soldar, eu sou um zero à esquerda para soldar. Tanto que antigamente que eu fiz um disparador de câmera usando um mouse, eu não soldei nada. Eu peguei o mouse, desmontei o mouse, peguei os contatos lá do que eu precisava para poder fazer o clique do mouse e disparar a câmera. E aonde precisava juntar fio com fio, meti cola quente. Então nunca fui muito bom com solda. Mas aí voltando ao follow focus, eu não queria usar elétrica no follow focus. Daí eu fiz o que? Eu utilizei hidráulica. Um canal que me inspira muito é o canal Manual do Mundo, do Iberê Tenório e da Mari Fulfaro, porque eles são muito gambiarrazeiros também. Lá no canal deles tem ciência, mas também tem muita gambiarra. E muitas vezes um vídeo que ele está ensinando, sei lá, termodinâmica, eu olho e já começo a imaginar gambiarras que podem ser usadas no mundo fotográfico ali. E nessa época eu estava muito inspirado porque eu também estava lendo muito as escritas de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um grande inventor que não conseguiu produzir metade do que ele queria produzir. Ele inventou muita coisa só no papel. Grande parte das coisas ele nem conseguiu jogar assim pro ao vivão, mas ele escrevia tudo. Então eu gosto muito de olhar as escritas dele
Tem até vídeo no canal que eu já mencionei isso, tem os links lá, mas eu deixo aqui o link para vocês também, se eu lembrar. Então, inspirado em um dos vídeos do Manual do Mundo, que ele fez tipo um jogo usando hidráulica, que eram seringas, que eram tubinhos ligados, que também é o mesmo princípio de retroescavadeiras, que vai utilizar sistemas hidráulicos para movimentação. Eu pensei, dá para fazer um esquema de foco usando a hidráulica, porque dependendo do tipo de take do vídeo, eu gosto de deixar a câmera um pouco mais afastada. E das poucas vezes que eu uso a câmera muito afastada, fazer o foco é um pouquinho chato, porque a lente que eu tenho, ela não tem foco automático. O foco automático dela já quebrou faz tempo, mas eu não vou me desfazer dessa lente unicamente por causa disso. Então eu pensei, vou fazer um foco para ela. Fiz o foco hidráulico utilizando seringa. Vai estar na descrição aí o vídeo para vocês caso queiram assistir. Então eu fiz um tubinho de 1,5 m, que assim eu posso estar sentado bem afastado da câmera e ainda assim conseguir focar. Eu achei muito bacana também essa ideia, porque o DIY de foco, de follow fox, existe, mas eu não vi nenhum tipo de foco hidráulico. Então é legal quando você faz esse tipo de gambiarra, que ela vai surgindo da sua mente, você vai vendo coisas que tecnicamente não teriam a ver com aquela gambiarra e ainda assim te ajudam. E isso desperta em você criatividade, faz com que você consiga contornar as necessidades. Já vou dar um spoiler para vocês. Atualmente o que eu estou fazendo de gambiarra é um teleprompter, que é aquela pecinha, é um pedacinho de vidro que você coloca na frente da câmera, vai ter tipo um monitorzinho embaixo, e o texto que vai passando ele é refletido nesse pedacinho de vidro que está na frente da lente da sua câmera e você consegue ler ali. Porque eu estou fazendo alguns roteiros um pouco mais elaborados para o canal, mas tem muitos dados técnicos, porque esse vídeo que eu fiz recentemente da história da Nikon me incentivou a fazer a história de outras grandes marcas aí. Só que já vou dar meio que um spoiler. Tem algumas marcas que a história dela é muito bonita e emocionante. Um dos casos é a Leica. Então futuramente eu vou falar no canal dessa galera aí, mas tem alguns dados técnicos que eu quero passar para vocês também. Mas eu quero passar de um jeito mais natural, porque grande parte dos apresentadores de televisão eles usam o teleprompter para poder dar aquele auxílio. Eu não quero usar o teleprompter para poder só ficar lendo o que está escrito nele, mas eu quero deixar alguns dados técnicos ali para não ter que também ficar toda hora olhando no caderno, aí tem que dar o corte no vídeo, que assim as edições vão se tornar mais rápidas e eu vou conseguir gerar mais conteúdo para vocês, porque vocês merecem. Agora aguenta um pouquinho aí que eu vou beber uma água. Bom, antes de continuarmos o tema de gambiarras, deixa eu indicar já um fotógrafo aí para vocês. Mas já que o tema é gambiarra, eu vou indicar um fotógrafo que esse eu considero um dos reis da gambiarra, que é Diego Rousseau. O sobrenome dele é um pouquinho complicado para eu falar. Essa é a minha indicação de fotógrafo hoje. Vai estar na descrição do vídeo aí o link do Instagram dele. Ele é um fotógrafo de gastronomia, ele tem muitos cursos na Educar, e ele tem na Educar um curso que acho que o nome do curso é Gambiarras e Traquitanas. Porque ele, como é fotógrafo de gastronomia, uma coisa que eu acho interessante nele é que ele realmente cria muita coisa a partir do zero. Ele cria tantas coisas assim que algumas nem se vendem no mercado. Não dá para explicar aqui porque o podcast é só áudio. Ele cria muita gambiarra, mas são coisas assim que realmente não tem. Então ele tinha que realmente criar. E esse é justamente o tema do nosso segundo bloco aqui. Porque gambiarra é bom? É. Mas para esses tipos de fotografia em que muitas vezes você não vai estar de frente para o seu cliente. Porque o Diego Rousseau, ele além de fotografar gastronomia, ele também fotografa muitas joias. Só que a gastronomia, ele vai até o cliente. Já as joias, o produto vai até o home office dele, que seria o escritório em casa. Então dali ele pode fotografar do jeito que ele quiser. Se ele quiser, ele pode fotografar pelado. Porque o importante é o quê? É o resultado. O cliente não está do seu lado monitorando quais os tipos de equipamento você usa. E uma coisa que eu acho muito interessante num dos cursos que eu já assisti do Diego
é que ele menciona isso, que ele é um curso que ele mostra todo o processo para você montar desde o pequeno estúdio ao grande estúdio. E tem uma parte que ele é muito sincero quando ele fala que, dependendo do tipo de cliente, o cliente vai querer ver no seu escritório um MacBook, que o cliente vai priorizar isso, ele vai querer ver equipamentos grandes. Infelizmente isso é verdade. Tem cliente que ele não quer saber se você fez uma boa foto ou não, ele quer ver se seu equipamento é grande ou não. E tem cliente que vai ignorar isso, porque o cara é leigo no assunto, ele não é um fotógrafo. Então para ele tanto faz o equipamento que você está usando. O importante é você gerar o bom resultado. E infelizmente tem fotógrafo que leva esse tipo de pensamento para casamento, principalmente em casamento. Por exemplo, tem casamento que o fotógrafo vai e quer aparecer mais do que os noivos. Não, a atração principal são os noivos, cara, não é você. Então não adianta levar quinquilharias e mais quinquilharias de equipamentos gigantescos só para poder aparecer. Que creio eu que grande parte dos casais que estão casando vão querer fotos boas, não vão querer equipamentos caros na sua cerimônia, eles vão querer apenas as fotos, o registro do sentimento ali da hora. Então, pensa bem nisso aí. Então, nessa segunda parte aqui, nesse segundo bloco, eu queria enfatizar com vocês justamente isso. É o preço dos acessórios. Muitas vezes você vai recorrer para uma gambiarra devido ao preço excessivo de um acessório. E realmente tem alguns softbox que eu considero extremamente caro pelo material que ele é feito, sendo que você pode chegar e fazer. Um objetivo futuro meu a longo prazo é ter um estúdio fotográfico. Mas ainda assim, mesmo com estúdio fotográfico, algumas coisas eu vou fazer na base da gambiarra, mas uma gambiarra bonita, certa, com material apropriado. Sombrinha fotográfica, por exemplo, eu já tive oportunidade de ver algumas ao vivo e nenhuma das que eu vi eu achei um material resistente. As sombrinhas, eu pouco uso sombrinha, mas as que eu tenho aqui foi eu e minha esposa que fizemos. Nós compramos realmente sombrinhas, sombrinha mesmo, guarda-chuva, tirou todo aquele tecido preto lá e colocou um tipo de tecido que é lamê, que é um tecido bem reflexivo. A minha esposa costurou para mim, ficou sensacional o trabalho que ela fez. E eu considero essas sombrinhas aqui fotográficas mais fortes do que essas sombrinhas que tem por aí, tá certo? Que foram as sombrinhas que eu vi. Eu nunca fui assim numa loja de fotografia procurar sombrinhas de qualidade para ver se ela é um material um pouco mais forte. Mas as sombrinhas que eu pude ver ao vivo, cara, aquilo ali, acho que nem para proteger da chuva serve. Aí nisso esbarramos nessa parte, né? Será que o cliente vai aceitar a sua gambiarra? Para um estúdio fotográfico, dependendo do tipo de gambiarra que você fizer, a pessoa nem vai notar que é gambiarra. Já começaria por aí. Agora, para um casamento, se você realmente levar, por exemplo, uma Steadicam feita por você de madeira com garrafinha plástica no fundo para poder fazer o contrapeso, para poder filmar o casamento, com certeza a pessoa vai perceber e vai achar estranho, né? Vai pensar, poxa, eu paguei aí um dinheirão para esse cara trazer uma câmera em cima com uma garrafa PET contrabalanceando ela? Que história é essa? Por isso que nós temos que ponderar, há casos e casos. Mas apesar de que eu já fui numa festa infantil usando minha gambiarra, só que é a minha Steadicam primeirona. E a minha Steadicam primeirona, eu só fiz uma adaptação nela para não precisar mais das garrafas PET cheias d'água contrabalanceando. Só que para poder fazer o contrabalanceio, eu coloquei a base de um ventilador embaixo. Então ficava aquele pé de ventilador embaixo. E eu fui assim para fazer a festa, fiz as fotos, a pessoa nunca reclamou das fotos. E no dia consegui fazer o meu serviço ali de boa. Fotografei, filmei, fiz tudo conforme manda a tradição dos fotógrafos de aniversários e festas e essas coisas mais. Mas a pessoa que tinha me chamado, que ela foi meio que um intermediário. Era uma pessoa que estava organizando a festa que já tinha indicado, olha, eu já tenho fotógrafo, que no caso era eu. Mas eu já tinha dito para essa pessoa, olha, avisa aí pra dona da festa aí que eu vou levar minhas gambiarras. Ela aceita?
Ela aceitou, então eu fui, beleza. Se seu cliente aceita, meu amigo, se seu cliente aceita, minha amiga, ignora o que os outros vão falar. Faz o teu trabalho do teu jeito. Se o cliente aceita, aí tá de boa. Então era isso que eu queria deixar aí pra vocês. Gambiarras são boas? Sim. Existem? Sim. Faça suas gambiarras. Não tem sensação melhor do que você chegar e falar: poxa, eu tô sentindo a necessidade de fazer assim, assim, assado pra foto sair melhor. Ah, não vou comprar não, eu vou fazer. Tu vai lá, mete a mão, você faz. Fica feio? Fica, mas fica funcional. Futuramente, se você já está trabalhando com isso, aí você investe no material necessário ou não. Porque dependendo do tipo de gambiarra que você faz, é aquilo que eu já havia mencionado. Vai parecer um produto mesmo oficial. Eu não lembro qual foi o fotógrafo que falou, mas ele disse que usava muita gambiarra e para poder deixar a gambiarra disfarçada, ele pegava spray de tinta preta. Ele fala que tudo que você pinta de preto fica parecendo profissional. E realmente, eu já trabalhei num lugar, é feio o que eu vou falar, tá? Mas eu já dei aula num lugar em que os gabinetes eram todos aqueles brancos bem amarelados, bem podres. E a configuração das máquinas era bem antiguinha, era 486. Quem não conhece muito de informática só entende o seguinte: 486 é um computador antigo pra dedéu. Eu não tenho muito tempo isso não, tá? O que o dono lá fez? Ele trocou o gabinete. Ele botou gabinetes pretos. Só que dentro ainda continuava sendo as mesmas máquinas. E caramba, eu ri muito na época, porque os alunos quando chegavam falavam: caramba, as máquinas agora estão voando. Era a mesma configuração, eu nem troquei o sistema operacional. A gente só trocou de gabinete. E a molecada achando que as máquinas estavam muito mais rápidas. Então é isso, muitas vezes você pode fazer uma gambiarra que vai ficar parecendo profissional. Seu cliente vai até te olhar com gosto e vai falar: nossa, o cara gastou um rio de dinheiro para poder comprar esses equipamentos técnicos para fotografia. Sendo que na verdade é uma gambiarra que tá pintada de preto. Mas vamos lá para os finalmente do nosso podcast. Quero café! Eu já deixei a indicação aqui do fotógrafo, mas eu quero deixar também indicado um outro Instagram. Ele remete também um pouquinho a gambiarra às vezes, só que ele também mostra muitos equipamentos aí que podem custar uma casa de alto luxo americana. Que é o Instagram do VFX Guru. Porque é um Instagram não voltado só a fotografia, mas também a bastidores de cinema. É muito interessante porque tem muito equipamento ali que eu nem sonhava que existia. Então deixo como indicação esse Instagram aí que é o VFX Guru. E um canal que eu indico aí é o canal 35mm. Só que eu vou deixar especificadamente um vídeo aí que o rapaz lá do canal, até esqueci o nome dele, que ele faz tipo um tour pelas gambiarras que ele já fez aí. Ele é retratista, ele faz uns retratos muito bacanas. E lá no canal dele ele fez um vídeo específico com as gambiarras. Pelo que eu entendi, ele vai fazer uma série de gambiarras, mas eu deixo aí pra vocês. E já fugindo do assunto de gambiarras, eu vou deixar aí pra vocês pra assistir uma série. Uma série não, né? Um documentário sobre Vivian Maier, que é a excentricidade dela como babá. Que é o documentário de Vivian Maier. Eu vou também deixar o link aí pra vocês do canal do Guilhermo, que é o fotógrafo ambulante, que ele também já falou da Vivian Maier. E lá na minha série de fotógrafos da montanha eu vou falar dela, mas eu confesso pra vocês que eu já tentei gravar mais de 5 vezes o vídeo sobre Vivian Maier, mas é difícil porque eu quero falar de Vivian Maier, só que ela é um tipo de fotógrafo que eu não sei se é um fotógrafo da montanha. É complicado a vida dela. Ela tinha tudo pra dar certo, mas eu ainda não consigo entender o que passou na mente dela pra ela esconder tantas fotos assim. Pra você ter uma ideia rapidinho, ela tem mais de 100 mil negativos. E só foram descobrir isso quase uma década depois que ela morreu. Grande parte dos negativos dela nem foram revelados. Ela escondia muita coisa. E não era medo de mostrar a foto para as pessoas, não era assim síndrome do impostor. Ela tinha planos audaciosos até. Mas assiste o documentário, bati no microfone sem querer, desculpa, foi mal. Ela tinha planos para poder exibir, fazer exposição de suas fotos.
ela era muito à frente a seu tempo, ela era empoderada. É complicado a vida de Vivian Maier, mas eu ainda vou conseguir falar um pouco sobre ela aí na série Fotógrafos da Montanha. E a série Fotógrafos da Montanha tem bastante coisa ainda para aparecer lá, hein? Tem muitos fotógrafos para poder falar. Mas é isso, o podcast de hoje, ele foi monotema. No último podcast eu até falei de mais de um tema, só que hoje, como era tema da gambiarra era muita coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado. A qualidade do áudio hoje melhorou bizarramente comparado ao último, que no último eu acreditei que o meu telefone teria uma qualidade aceitável, mas não considero aquilo uma qualidade aceitável. Hoje já está numa qualidade aceitável. Dá para melhorar? Dá. Mas hoje já deu para você degustar essa voz da pessoa quem vos fala. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter escutado até aqui. Não esqueça do like, porque o like ele vai apenas informar para mim que tá de boa, porque esse vídeo ele tá no modo privado. Então like pro YouTube não quer dizer nada, mas é só para você saber que você gostou. E qualquer dúvida que você tiver, bota aí nos comentários que aí no próximo podcast eu respondo as suas dúvidas. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Obrigado mais ainda a todos os apoiadores do canal. Daqui a 15 dias nos vemos novamente com mais um tema aqui no podcast. Meus amigos e minhas amigas, vão na sombra que eu já estou com muita paz. E agora são exatamente 7h16 da manhã. Tá na hora de preparar o meu café, mas antes eu vou lavar aquela louça ali. Muito obrigado a vocês que escutaram até aqui. Vão na sombra, vão na paz, que no próximo podcast, que é daqui a 15 dias, tem muito mais. Tchau!